Eu sou Bárbara Leal e você ouve agora o podcast sobre as concepções da cultura alimentar. Hoje você vai conhecer a visão da nutricionista Fernanda Valente frente a diferentes culturas e as modificações na alimentação da população ao longo dos anos. Fernanda, vamos começar com a definição de cultura. A definição de cultura ainda é bem complexa. É um conceito que permite várias acepções, vários olhares diferentes, porque a gente tem a cultura sob o olhar da antropologia, sobre o olhar da sociologia, sobre a etimologia, sobre assim, o que significa a palavra cultura. Então, a gente tem vários significados e é uma palavra, é uma definição que está sempre sendo problematizada e reformulada. O que se define hoje em dia, assim, que você pode dizer que é a cultura, que entra no senso comum, que trata-se de um conjunto de conhecimentos, de valores, crenças, tradições, costumes, práticas que se tornam características de um grupo. E ela é repassada de geração para geração através do dia a dia. Ele é passado naturalmente, através do seu cotidiano. Então, assim, de certa forma, a cultura, ela representa o patrimônio social de um grupo. E cultura alimentar? A cultura alimentar diz respeito ao conjunto de tradições presentes na alimentação de um determinado povo. Tradição essa de comer determinados alimentos específicos daquela região, daquela família, os seus hábitos alimentares, os seus saberes sobre aquele alimento, a tradição são saberes também assim, tradicionais daquele povo, a sua maneira de fazer, a sua maneira de colher, a sua maneira de como está se comportando diante daquele alimento, isso tudo faz parte da cultura alimentar. Ou seja, a cultura alimentar é a manifestação de um modo de vida de uma determinada população, de um determinado grupo, de uma comunidade, que também é passada para as gerações seguintes. Mas, assim, vale ressaltar que tanto a cultura quanto a cultura alimentar, ela é dinâmica, ela é adaptativa e ela pode sofrer e sofre mudanças ao longo do seu tempo. Traços se perdem, outros se adicionam em velocidades distintas nas diferentes sociedades em diferentes momentos. E isso acontece principalmente com a introdução de novos conceitos, de novas descobertas científicas e também pela influência de outras culturas. Então, não estamos falando de algo estático, né? A influência da cultura na alimentação muda a todo instante. Podemos fazer um breve panorama até os dias atuais? Realmente, a cultura alimentar ela vem mudando bastante nos últimos anos. Há um tempo atrás, as pessoas comiam comida de verdade, cultivada sem agrotóxicos, em solo fértil, onde as próprias pessoas plantavam e cozinhavam os seus alimentos em casa, respeitavam a sazonalidade das espécies, estavam sempre se adequando ao clima e às épocas de produção. Com isso, tinha a produção dos alimentos mais saborosos, respeitava aquele momento da época de colher aquele alimento e acabava tendo o ano todo, tinha safras diferentes, produtos diferentes e dava conta de atender as demandas da família. A alimentação, ela era composta basicamente de quê? De frutas, legumes e verduras. Já os alimentos de origem animal, tipo carne, ovos, leites, eles eram consumidos esporadicamente e vinha de criações de pastos, de parte fértil. Eram alimentos naturalmente biodinâmicos. Atualmente, o que a gente vê? Que com o processo da urbanização e globalização, os alimentos in natura, embora ainda disponíveis, né, eles competem em desigualdade com os alimentos industrializados, que por meio de propagandas, eles promovem a praticidade, o realce de sabor, possuem maior apelo visual, e isso vem modificando e influenciando o comportamento alimentar e, consequentemente, a saúde da população. E com isso veio o quê? A cultura do consumo, representada, por exemplo, pelos fast food, que nos mostra que muitas vezes as pessoas buscam esses alimentos, consomem esses alimentos mais em virtude da marca do que propriamente pela relação da necessidade, do benefício do produto para a população, para si ou para a sua comunidade. E pensando nisso, né, o ano passado foi publicado o Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos, mas que vale para toda a população. Nesse guia, eles ressaltam a importância do respeito às diferentes culturas alimentares existentes no Brasil,
Cultura essa que são diferentes entre regiões, entre grupos, né, entre as populações, né? E aí eles fazem um resgate da comida de verdade, feita em casa e por toda a família, e considera isso como um dos princípios para a alimentação saudável. Nesse guia a gente tem 12 princípios para a alimentação saudável, e esse alimentação como um ato social e cultural é um desses princípios, né? Porque a cultura alimentar do ser humano, ele é um produto, ele é um reflexo dos fatos históricos, das tradições de vida dos seus antepassados, da capacidade econômica e física de acesso a esses alimentos também. Que por isso a gente pode dizer que as alterações que acontecem no mercado financeiro e as transformações culturais nas relações de consumo, elas refletem diretamente na alimentação humana e, com isso, com a questão da saúde da população também. A interferência da cultura na alimentação tem seus aspectos positivos e negativos. Poderia destacar alguns desses aspectos para a gente? Sim, essa interferência da cultura na alimentação, ela tem tanto seus aspectos positivos quanto negativos. Quanto aos aspectos positivos, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, é o famoso caderno de receita da vovó. Esse caderno, ele simboliza e ele mantém viva a cultura alimentar dos seus antepassados, além da memória afetiva. Todos temos a lembrança de uma comida especial, preparada por um familiar ou por algum amigo que tem aquele gostinho de infância, aquele gostinho de saudade. E isso é o quê? Isso é reflexo da cultura alimentar daquela família, daquele povo. Então, essa é uma questão, é uma influência positiva da cultura dentro da alimentação. O comer em família, ele é um ato cultural que contribui para o consumo de alimentos e preparações ligadas à história dessa família, preservando e sendo transmitido de tradições em torno da comida. E além disso, assim, outro aspecto positivo é a questão da valorização da agricultura familiar, dos produtores rurais, para proporcionar a comida de verdade e mais saúde para a população. O outro aspecto positivo é o conhecimento e acesso a alimentos saudáveis de outras culturas, como, por exemplo, eu gosto de citar assim, o açaí. O açaí é uma fruta riquíssima em nutrientes e fitoquímicos, e ela é proveniente da cultura alimentar do norte do Brasil, mais precisamente da Amazônia, e só que ela já começou a fazer parte da cultura alimentar de outras regiões do Brasil. Então, isso foi assim, um aspecto positivo do açaí para a população como um todo, né, do consumo dele. Entretanto, a forma do consumo do açaí tem sido diferente das regiões de origem, que lá eles consomem eles da forma natural, usufruindo de todos os benefícios para a saúde. E atualmente o que você vê? A indústria ela se apropriou dessa fruta saudável e do seu marketing saudável também e começou a comercializá-la acrescida de quê? De xarope, de açúcar, de leite em pó, de chocolate, na forma de sorvete e mostrando para a gente que uma influência positiva e negativa em torno de um mesmo alimento. E o que a gente vê também de influência negativa? Nós temos aqui hoje um aumento de doenças metabólicas, depressão, insônia, entre outras coisas, que podem estar relacionadas com a alimentação e com a cultura do consumo, que eu venho falando há tempo. Assim, os novos produtos alimentares criados pela indústria, ela tem conquistado um espaço crescente dentro da cultura alimentar do povo brasileiro e no mundo todo. O fast food, como eu falei, ele é uma realidade de milhões de brasileiros. Os alimentos ultraprocessados, acrescidos de aditivos químicos. E aí, o que eles fazem? Eles acrescentam também vitaminas e minerais como uma forma de apelo de venda, estão cada vez mais crescentes. E essa mentalidade de modernidade globalizada é uma das grandes ameaças à saúde, mas só que é uma ameaça que passa a ser um desafio identificado. Agora, Fernanda, me conta uma coisa: como é que os nutricionistas fazem para se adaptar a essa mudança constante? Como falei anteriormente, esse é um desafio identificado. Mais do que isso, ele é um desafio constante. Assim, para nós nutricionistas, que somos profissionais de saúde, que lidam com a vida do outro, né? Então, assim, é muito importante o quê? Estudar, atualizar, para se adaptar a essas mudanças, mas através da ciência baseada em evidências científicas,
mas sempre entendendo e respeitando a cultura alimentar de cada povo. E assim, como profissional de saúde, nós temos que ser porta-voz dessa cultura alimentar que busca preservar a comida de verdade e a saúde da população como um todo. Então, com isso, o que a gente precisa fazer? É importante trabalhar a educação nutricional, a educação alimentar em todos os ambientes, principalmente dentro da nossa própria casa, fazendo todos aqueles resgates que a gente falou, né? Resgate familiar, de cozinhar. Também trabalhar fazer educação nutricional, alimentar, dentro das escolas, pois é na infância que se constrói um adulto saudável. É ali que a gente tem a chance de consolidar os hábitos alimentares, fortalecer a cultura alimentar do seu povo, mas de forma positiva. Fernanda, estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o tema? Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade em falar de um tema tão importante e singular. O que eu quero deixar, assim, é que fique em mente que comer vai além de nutrir o corpo. Ele é também um ato social, cultural e político. Então, assim, menos terrorismo nutricional, cuidados com os modismos, né? Não existe aquele alimento herói ou alimento vilão, né? E isso tudo faz parte do nosso dia a dia. A gente acaba sendo muito influenciado por todas essas propagandas, por todo o marketing que fica em cima disso. Algumas está se vendo muita distorção do que é a alimentação saudável, e isso impacta realmente na cultura alimentar de um povo, que ele começa a adquirir aquilo como se fosse uma coisa saudável, quando na verdade não é. E assim, quando nós estabelecemos a comida de verdade como patrimônio, valorizamos a importância da cultura alimentar. Então, ou seja, é importante a gente orientar que a alimentação, ela respeite essas realidades socioeconômicas e culturais, ela valorize os hábitos, a regionalidade, todos os seus saberes, né? Aquele caderninho da vovó, o chazinho da vovó, né? E o cultivo e o preparo do seu povo. E assim, só para finalizar mesmo, a gente lembrar que cozinhar é afeto, é preservar e tornar viva a lembrança dos nossos antepassados, de diferentes culturas, que elas serão transmitidas para as próximas gerações, de cada família. Os alimentos prontos e os ultraprocessados não oferecem nada disso. Então, assim, vamos abrir um espaço maior para as atividades culinárias no nosso dia a dia. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você que ouviu esse podcast. Espero que o nosso bate-papo de hoje possa ter colaborado para o estudo de vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!